A graça e a paz, amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero aqui no vídeo de hoje encorajar você, trazer um incentivo para você a ter uma vida de oração e intimidade com o Espírito Santo. E esse vídeo é para você que sabe que precisa a voltar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Você sabe que você tem tido dificuldade porque tem lidado com o desânimo e com a preguiça espiritual. Você até tem o desejo de ter aquela intimidade com Deus, mas você tem a preguiça espiritual. E eu quero te dizer, queridos, que a disciplina espiritual, ela não é confortável para nós, para a nossa carne. A nossa carne, ela é inimiga de Deus. Dentro de nós há uma batalha espiritual em que o espírito e a carne, eles são opostos entre si. A palavra diz que o espírito milita, a carne milita contra o espírito. Então os dois estão ali sempre disputando pela sua alma. O que acontece é que quando você busca o Senhor mais intensamente, então você domina ela em Deus. Você domina ela pelo poder do Espírito Santo. Mas quando a sua alma se inclina para as coisas do mundo, para as distrações, quando você baixa a guarda, aí a sua carne ela vem tomando a liderança. E aí é onde existe a dificuldade de você se aproximar de Deus, de você praticar as disciplinas espirituais e se relacionar com Deus. Então, sabe, queridos, esse vídeo é uma chamada do Espírito Santo para que você possa ter uma disciplina espiritual, para que nós possamos se aproximar mais de Deus, né? A intimidade com o Senhor, queridos, ela não é algo complexo, ela é algo simples. A intimidade diária com o Senhor, ela é simples. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, nós podemos ver e ter esse relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, na simplicidade. E quando eu falo simplicidade, eu não estou falando de algo pequeno, eu estou falando de algo simples, não é algo grandioso. Porque na vida de intimidade com Deus, na nossa rotina do dia a dia, a manifestação do cuidado de Deus com a gente, nós podemos ver que o nosso Deus, ele é um Deus de perto, ele é um Deus de detalhes, que se importa com a gente, nos mínimos detalhes. E a gente vê esse cuidado no nosso dia a dia, né? Porque que muitas vezes a gente não percebe, irmãos. A gente está tão ilhados, tão voltados para a rotina do dia a dia, para a correria, para as distrações, que nós ficamos insensíveis a esse cuidado. A gente não consegue perceber a presença, a gente não consegue perceber esse cuidado diário do Senhor. Mas quando a gente se inclina para o Espírito, quando a gente começa a se inclinar para as coisas de Deus, a gente consegue perceber que o nosso Deus está em todo o tempo cuidando de nós, provendo, né, queridos, as nossas necessidades. Ele está presente em todo o tempo nas nossas vidas, nos livrando do mal. E aí, quando nós estamos assim, com a nossa visão espiritual limitada, a gente não consegue perceber, irmãos, que o Senhor está fazendo algo. O Senhor sempre está fazendo algo por mim e por você. Por isso é importante nós nos aproximarmos dele, para a gente conseguir ver e perceber os cuidados do Pai. E entender que todas as coisas, queridos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso gera um coração grato. Isso gera gratidão em nós, queridos. Tá? E a gratidão, ela agrada o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, nós podemos ter intimidade com o Espírito Santo no nosso dia a dia, com atitudes simples, com atitudes que não exigem de nós muito esforço, mas que nesse vídeo aqui o Espírito Santo ele está nos chamando a ter um relacionamento de intimidade com Ele, queridos. Lá no jardim, tudo que o Senhor queria ter com o homem era um relacionamento. O Senhor criou o homem para se relacionar, né, ter aquela proximidade. E era isso que Deus queria ter com Adão lá no jardim, mas por causa do pecado, houve essa separação. Mas Jesus ele vem como segundo Adão e nos reconcilia com Deus. Então hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a essa presença. Nós podemos nos relacionar de maneira tão simples. E como que isso acontece? Bom,
Vamos usar aqui um exemplo de uma amizade humana. Quando você conhece alguém e começa a ter amizade com essa pessoa, o principal ponto que você tem de relacionamento com essa pessoa é através de quê? Do diálogo, da fala, da conversa. Às vezes essa pessoa, essa amizade, ela até está longe, mas você vai nutrir essa amizade através da comunicação, da conversa. E com o nosso Deus não é diferente, queridos. Nós devemos nos comunicar com Ele através da oração. Nós devemos falar com Ele diariamente, contar para Ele o que aconteceu na nossa vida, no nosso dia, embora que Ele já saiba. Mas isso é relacionamento. O profético, ele revela para nós, através da profecia, através de alguém, enfim, a vontade de Deus, a fala de Deus. Assim somos nós através da oração. Nós nos comunicamos diretamente com Deus. Isso significa, irmãos, dependência. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela está dizendo para o Senhor sem palavras: eu dependo de Ti, Senhor. Isso que é se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor. É falar: ó Senhor, eu vou passar essa minha caminhada aqui nessa terra com o Senhor, dependendo do Senhor, com o Espírito que o Senhor nos deu, que o Senhor nos enviou, o Paracletos, o Consolador, aquele que nos instrui, que nos ensina, que nos leva e nos revela toda a verdade, a vontade do Pai. O Espírito Santo está em nós, queridos. O Espírito Santo habita em nós e ele revela a pessoa de Jesus Cristo. E aconteceu um tempo comigo, queridos, em que eu falei com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu sei que eu preciso de Ti. Houve um tempo da minha vida que eu estava numa correria muito grande e eu dizia para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sei que eu dependo de Ti, eu sei que eu preciso estar no secreto contigo, mas eu realmente, Senhor, não tenho condições. A minha mente está muito cansada, gente. A minha mente estava um turbilhão, a minha cabeça era muitas informações, muitas preocupações, muitas coisas para fazer, para resolver. E eu não conseguia ter aquele tempo, aquela intimidade com o Espírito Santo. E eu falei isso para o Espírito Santo. E eu sabia que eu não ia me concentrar naquele momento em oração. E aí eu falei: Espírito Santo, eu não tenho como parar agora para conversar contigo, para me relacionar contigo. E o Espírito Santo disse: você vai para o quarto. Você vai se prostrar diante dele. Sim, queridos, do Senhor Jesus. Se prostrar mesmo. Ali ele me mandou eu me prostrar. Não era nem me ajoelhar. Era com o rosto no chão mesmo, com a cara no pó mesmo. E você vai parar de olhar para você. Porque você está cansada, porque você está assim, porque você você vai adorar a Ele. De maneira intencional. E é sobre isso que eu quero falar com você, queridos. Você, eu, nós precisamos ser intencionais na nossa vida de oração também. Nós precisamos nos aproximar do Senhor de maneira consciente, intencional. Por quê? Porque a gente tem a mania de achar que é sobre sentimento, que eu não estou sentindo desejo de orar, eu não estou com vontade de orar. Não importa se você está com vontade, o que importa é que nós precisamos estar nesse lugar de oração. É questão de sobrevivência. Foi isso que o Espírito falou para mim. Você vai se prostrar, você vai olhar para Ele, em vez de olhar para você. E você vai olhar para quem Ele é. E tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu fiz. Eu fui, me prostrei, mesmo sem vontade nenhuma, mesmo sem tempo no meio daquela correria, daquele turbilhão de coisas para fazer. Mesmo assim, eu obedeci a voz do Espírito Santo. E ali eu me prostrei de maneira intencional diante da presença de Jesus. E ali o Espírito Santo ia ministrando no meu coração. E eu vinha falando com o Espírito Santo. Comecei a adorar Jesus. Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória, porque Ele é. Ele é digno de tudo. Ele é digno de toda honra, independente de que eu estava ali com vontade ou não, independente se eu estava com tempo ou não, Ele é digno. Se eu estou com vontade de orar, Ele é digno. Se eu não estou com vontade de orar, Ele também é digno. Ele é digno de todas as coisas, independente de como as coisas vão, se elas vão bem ou se elas vão mal. Ele é digno de todas as coisas. Ele é digno de toda honra.
e de toda glória. E ali eu comecei a adorar, o Espírito Santo de Deus me levou a uma profunda adoração, o Espírito Santo começou a me levar, aleluia, a engrandecer o nome do Senhor. E eu, mesmo sem entender, mesmo sem vontade de orar, eu já estava orando, eu já estava adorando, e ali o Espírito Santo foi me revelando, e eu fui exaltando o Senhor, elogiando, né? Eu fui elogiando o Pai, eu fui engrandecendo o Senhor e fui falando tudo aquilo que o Espírito Santo foi inspirando de quem Jesus é. E de repente a presença do Espírito Santo, a presença de Deus começou a encher o meu quarto, começou a encher o meu coração. E queridos, aonde a presença vem, aonde a unção vem, todo jugo é quebrado. De repente o jugo do cansaço, o jugo da mente acelerada, das preocupações se foi, desapareceu, porque a presença começou a ser manifesta ali naquele lugar, naquele quarto, naquele momento de oração. E de repente eu estava me derramando diante do Senhor, sentindo a presença do Senhor. Mas antes foi necessário que eu me posicionasse e obedecesse à voz do Espírito Santo. Porque eu poderia muito bem dizer, não, eu não vou, deixa para uma outra hora, deixa para um outro momento, quando eu estiver mais tranquila, depois que eu tiver resolvido algum problema, quando eu tiver com menos preocupação, né? Mas eu fui porque vida de oração é dependência de Deus, é necessário que nós venhamos ter intimidade com Ele intencionalmente. Porque a vida de oração, queridos, é uma questão de prioridade e é uma questão de posicionamento. Sabe por quê? Você que trabalha fora, me diz aí, todos os dias você tem vontade de trabalhar? Todos os dias você acorda, uau, hoje eu estou disposta, vou trabalhar fora de casa, vou disposto, vou disposta. Ou tem dia que você vai arrastado trabalhar. Tem dias que você vai realmente porque você precisa trabalhar. Você tem que bater um ponto, você tem uma satisfação para dar. Para quem estuda, faz faculdade ou está na escola. Vai todos os dias com o coração queimando com o desejo de estudar? Vai todos os dias em que vê a hora daquela aula começar? Não. Tem dia que vai arrastado, empurrado e vai porque sabe que precisa ir. E por que na nossa vida espiritual, queridos, tem que ser diferente? Não. A gente precisa ter disciplina espiritual também. É uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de escolha, não. É questão de sobrevivência. Ou você ora, ou você ora. Então, se você está aí sem vontade de orar, sem desejo de orar, desanimado, eu lhe digo, ore mesmo sem vontade. Não se baseie na sua vontade para poder decidir orar. Não se baseie na sua vontade para poder decidir estar com o Senhor no secreto. Às vezes o Espírito Santo vai sim colocar em você o desejo de orar, mas às vezes ele vai só te lembrar que você precisa orar. E aí nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque quando ele fala, quando ele dá um toque, ele está dizendo, é necessário. Eu estou te lembrando que você precisa ter uma vida de oração. Porém, queridos, nós não podemos colocar a nossa vida de oração numa caixinha. Só posso orar ali quando eu me ajoelhar, eu só posso ter uma vida de oração quando eu me separo ali e me reservo. Não, queridos. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. Isso não significa que você só vai orar quando você tiver um tempo para se ajoelhar, mas isso você pode trazer para a sua rotina, orando no Espírito em todo o tempo, suplicando ao Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo, né? No momento que você está ali dirigindo o seu carro, no momento que você está ali lavando a sua louça, fique falando com Deus, adore ao Senhor, interceda por pessoas, aproveite os dias e as oportunidades que você tem, às vezes numa caminhada, você está ali caminhando, comece a conversar com o Senhor, isso é oração. Muita gente entende que vida de oração é estar ali separado no secreto, de joelhos dobrados. Não, queridos, você deve orar em todo o tempo, sem cessar no seu espírito. Você pode sentir a presença dele em qualquer momento da sua vida. Arrumando a casa, dobrando a roupa, fazendo uma comida, indo para o seu trabalho. É algo tão simples.
Você não precisa de cerimônia. Você não precisa de um ritual, não. É só conversar com suas palavras mesmo. Não é sobre, queridos, um dialecto bonito, uma eloquência nas palavras, não. É sobre um coração sincero. É sobre falar diante dele com sinceridade. Porque Deus, ele vê o nosso coração, queridos. Eu já fiz cada oração na minha vida que, se eu contasse, talvez, muitos iriam se escandalizar, né? As conversas, as orações que eu tenho com o Senhor, eu já tenho falado de maneiras tão simples com Deus. Às vezes eu sou muito sincera diante de Deus, irmãos. Às vezes eu estou sem vontade de orar. Sim, tem dia que eu estou desanimada, eu estou sem ânimo para orar. Mas mesmo assim eu estou ali diante dele, ajoelhado, e digo: Senhor, hoje eu estou sem vontade de orar. Hoje eu estou desanimada para orar, mas mesmo assim eu estou ali diante da presença dele. E sem eu perceber, eu já estou orando. Porque só em a gente falar com ele, a gente já está orando. E ele aí começa a discernir. Ele começa a discernir a tua fala. Experimenta conversar com o Espírito Santo. Eu estou falando aqui para crentes salvos em Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem um anseio por uma intimidade com o Espírito Santo. Então começa a conversar com ele nos momentos mais simples da sua vida. Faz esse experimento a conversar com ele nos momentos simples do seu dia a dia. Isso é orar sem cessar. E aí a sua força com o Espírito Santo, o seu relacionamento com o Espírito Santo vai ganhando força. E aí você vai ganhando intimidade com o Espírito Santo. E você vai ver que é algo muito simples, queridos, e muito grandioso. Então é isso. É assim, se posicionando, que você vai vencer. Que você vai vencer o seu homem natural, que insiste te impedir de se aproximar de Deus. Não se deixe levar por sentimento ou emoção na hora de decidir orar. Mas é sem disposição mesmo, é sem vontade mesmo. Vai com preguiça mesmo. Quando eu vou orar, eu gosto muito de botar um fundo musical para abafar algum barulho externo que possa me atrapalhar de me concentrar. Quantas orações eu fiz, querido, sem palavras, só ajoelhada ali diante do Senhor, com os meus olhos fechados, sabe? Pensando nele, adorando ele em espírito, somente em silêncio, diante da presença dele, somente em reverência. Você pode fazer isso, por que não? Se você está sem palavras, às vezes a gente não tem palavras nem para orar, a gente não sabe o que dizer. Mas só em você ficar em silêncio diante da presença dele, ele vai contemplar o seu coração. Ele vai contemplar a tua fala interior. Converse com o Senhor nas suas palavras sinceras, sem fazer uma oração decorada, sem procurar apresentar para Deus algo bonito, não. Mas procure se apresentar diante dele com as suas palavras sinceras, porque ele conhece o que está no seu coração. Às vezes a gente quer mostrar para o Senhor uma oração tão bonita, né, tão enfeitada, e o Senhor sabe que o que está no nosso coração ali é tristeza, é desânimo, é vontade de parar, de desistir. Então conversar com ele é algo muito simples, mas você precisa tomar iniciativa. Comece ainda hoje, em nome de Jesus, que você vai ver que a sua vida vai mudar. O Senhor disse assim, achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Então o primeiro passo é meu, o primeiro passo é seu, o primeiro passo é nosso, de nós nos achegarmos a ele. E aí ele se achegará a nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Comece hoje a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não espere a hora certa, não espere o momento certo. Não espere você estar pronta e preparada, porque nós nunca estaremos. Vá mesmo estando sem vontade. E aí o Espírito Santo de Deus vai te contemplar na tua fraqueza. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.